A palavra razão vem do latim ratio e significa a divisão ou quociente entre dois números A e B com B diferente de zero. A razão é uma forma de comparação entre dois números por meio do quociente entre eles. Agora que sabemos que razão nada mais é do que o quociente entre dois números, a fim de compará-los, nós vamos conhecer os termos de uma razão. Vejamos. Nós temos que A sobre B, que pode ser lido A está para B, é o aspecto geral de uma razão. A e B são, portanto, os termos da razão. Especificando, teremos que o numerador A será o antecedente da razão e o denominador B será o consequente desta razão. Vamos dar corpo a esta ideia para que você compreenda melhor. Primeiro exemplo. Dizemos que 16 e 2 formam uma razão. 16 está para 2 na razão igual a 8. Por quê? Porque 2 vezes 8 é igual a 16. E ainda, num segundo exemplo, dizemos que 6 e 12 formam uma razão e que essa razão vale 0,5 ou meio. Por quê? Porque 6 é a metade de 12. Desse modo, você vai ver que esses dois números estarão sempre confrontados no sentido de que estabeleçamos entre eles uma comparação. Mas a aplicação da razão no cotidiano, ela já pode ser apresentada neste momento inicial da nossa conversa. Vamos ver um primeiro aspecto sobre isso. Você observa que nós temos um pacotinho de suco que contém um preparado ao qual deve ser adicionada água a fim de que você tenha a bebida pronta. Observa-se ali que o fabricante recomenda que o conteúdo do pacotinho seja dissolvido em 1 litro de água gelada. Mexer bem e aí a bebida estará pronta. O pacotinho contém 25 gramas desse preparado. Temos então que, sendo 25 gramas o conteúdo do pacotinho, o fabricante orientando que esta massa seja diluída em 1 litro de água, teremos a razão de 25 para 1000 ml, que é exatamente 1 litro. Se nós usarmos 2 litros de água, nós vamos ter que, correspondentemente, usar 2 pacotinhos, portanto 50 gramas sobre 2000 ml. Assim por diante, se nós usarmos 3 litros de água, teremos que usar 3 pacotinhos, 3 vezes 25, 75, e 75 sobre 3000 ml. Se formos utilizar, então, 4 litros de água, teremos que utilizar 4 pacotinhos de 25 gramas, portanto, 100 gramas sobre 4000 ml. Bom, até aqui, tranquilo, não é? Porque você vê que a relação é estabelecida por um quociente. Neste caso aqui, para manter a densidade indicada pelo fabricante do suco. Mas estamos falando de aplicação de razões no cotidiano. Vamos ver mais um exemplo. Com 169 gols em 79 partidas, a atual competição do Campeonato Brasileiro tem até o momento, 8ª rodada, a menor média de gols dos campeonatos brasileiros desde que é disputado por pontos corridos, 2,14 por jogo. Vamos entender então onde está o conceito de razão nesta matéria de jornal sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos observar. O conceito média é expresso por uma relação entre duas grandezas, portanto, por uma razão. Neste caso, média de gols, o numerador, número de gols, e o denominador, número de partidas. Substituindo, portanto, aquilo que foi veiculado na notícia de jornal, 169 gols em 79 partidas, o que nos dá uma média de 2,14 gols por partida no Campeonato Brasileiro até a 8ª rodada, segundo o jornal. Viram isso? Média, portanto, é uma ideia matemática expressa por uma razão. Mas não para por aí. Nós temos outras ideias matemáticas também representadas por razão. Vamos ver. Eu me refiro ao conceito de velocidade média, que é um conceito da física. Explicitando esse conceito, velocidade média nada mais é do que a razão, de novo, entre duas grandezas. Nesse caso, distância percorrida por um móvel
sobre o tempo gasto por esse móvel para percorrer esta distância. Vamos dar corpo a esta ideia resolvendo um problema. Aí está o problema: uma loja divulga, na propaganda de um carro com motor 1.0, que o veículo vai de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, enquanto percorre 277 metros. De acordo com essas informações, calcule a velocidade escalar média desse carro. Vamos pensar numa solução para isso, começando pela explicitação do conceito velocidade escalar média. Nós dissemos que ele é representado por uma razão entre duas grandezas: espaço percorrido sobre tempo gasto para percorrer esse espaço, ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores dados no enunciado do problema, 277 metros é o espaço que ele percorre em 10 segundos, o que nos dá uma velocidade escalar média de 27,7 metros por segundo. Velocidade média é uma ideia matemática que nós aplicamos na física. Ela também é expressa por uma razão. Mas não termina aí. Há uma outra aplicação que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos ver. Trata-se do conceito de escala. A escala é muito utilizada na construção de mapas, de maquetes, de modelos, para representar um dado aspecto da realidade. Quando você tem a relação ou quando você estabelece a razão entre duas grandezas, dimensão no desenho, no modelo, na escala, na maquete, pela dimensão real do objeto que você retratou no modelo, você tem exatamente o que nós chamamos de escala. Portanto, eu vou lançar mão de um exemplo material, concreto. Aqui você vê o meu Fusquinha 1967. Podemos ler aqui no fundo do modelo, veja que é uma miniatura, portanto é um modelo de algo que existe na realidade. Podemos ver aqui 1:32. Esta é exatamente a escala deste modelo. 1:32, 1 sobre 32. Esta escala é definida por uma razão. O que vou fazer? Vou medir uma das dimensões desse modelo, exatamente o seu comprimento, e vou obter 12 centímetros e meio. Ora, sabendo que a escala é 1:32, a ideia contida nesta representação é que cada dimensão do objeto real, do carro real, é 32 vezes maior do que a correspondente dimensão do modelo. Se o comprimento do carro é 12 centímetros e meio, o comprimento real do carro será 12 centímetros e meio vezes 32. Aí mais uma ideia interessante sobre a aplicação das razões. Vou mostrar para vocês mais uma razão muito especial. Trata-se da densidade demográfica. Vamos compreendê-la. A densidade demográfica é mais um conceito representado por uma razão. De novo, razão entre duas grandezas, nesse caso específico, número de habitantes no numerador e área ocupada no denominador. É exatamente isso que é densidade demográfica. Vamos compreender esse conceito fazendo uma aplicação concreta. O Brasil ocupa uma área de 8.514.876 km². Segundo dados do IBGE, dados de 2013, a população brasileira está em 201.032.714 habitantes. Pergunta-se, qual é a densidade demográfica no Brasil? Para tanto, nós vamos tomar a quantidade de habitantes no Brasil, o número dado 201.032.714 habitantes, e dividir pela área do nosso território. Obtemos, portanto, 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. Esta é a densidade demográfica no nosso país. Agora eu gostaria de deixar para vocês, para encerrar essa nossa conversa, uma razão muitíssimo especial porque ela tem fundamento histórico.
Eu me refiro à razão chamada π. Os egípcios, que já dominavam o uso das razões, não demoraram a perceber que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é a mesma para toda circunferência. Sendo C o comprimento da circunferência e D a medida do seu diâmetro, temos uma razão notável. π 3,14156953897932338. Isso mesmo, o número π é infinito. Não é possível escrever seu último dígito. Ainda assim, séculos se passaram e muitos matemáticos perderam e ainda perdem o sono para encontrar o maior número de dígitos para tornar mais preciso o valor de π. Com essa informação histórica, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito de razão e a aplicação desse conceito em tantos campos do conhecimento. Espero vocês na próxima aula. Até mais.